Bem-vindos ao Seara dos Pobres. As nossas palestras são transmitidas pela TV Secal e seus parceiros através do YouTube. E o programa Secal em Foco, que acontece todos os domingos, nesse próximo domingo, dia 19, às 20 horas, o Secal convidou o palestrante Derli Henrique, de Viçosa, Minas Gerais. E ele vai trabalhar o tema Apacenta as minhas ovelhas. Esse é o tema da palestra do Secal para o próximo domingo, transmitido pelo YouTube. Hoje foi a entrega das cestas básicas. Exatos 87 idosos e uma grande fila esperando. E não temos como dar. Tá, gente? Porque estamos 7 acima do que a gente tinha condição. Então, está muito difícil, tá? Manter as cestas básicas. Temos muito acamados, muito doentes, que tem 2 famílias que recebem uma cesta diferenciada, porque cuida de 5 crianças cada família, só a avó que cuida. Então, a gente está no sufoco. Esse pedido que nós estamos fazendo aqui é para o mês de abril. Farinha de milho, leite integral, o açúcar, óleo de soja, café, as bolachas doces e salgadas, pacote de 400 gramas, fraldas geriátricas, tamanho G e GG. A todos que nos ajudam nesse projeto, os nossos agradecimentos. Nós temos uma rifa ali na frente, está no final já. Quem não comprou, aproveita que está bem no final. É de uma TV de 50 polegadas e um micro-ondas de 20 litros. Essa rifa é para ajudar na manutenção da casa. Nós entramos agora no salão, reformando o salão. Não está fácil. Financeiramente, o negócio é caro. É bem caro, mas nós temos que fazer. Então, nós assumimos esse compromisso, já começamos. E, para nossa sorte, no primeiro dia que eles furaram o salão, pegaram um cano d'água. Só para a gente começar. Né? Então, foi punk. Mas eles estão tocando. Eu hoje comprei os pisos. Já comprei os pisos hoje, já está vindo. Então, a gente está tocando. Eu só peço a compreensão de todos. A rifa vai nos ajudar. Não vai pagar tudo, não tem como, mas vai nos ajudar bastante a pagar a nossa obra aqui na casa. Eu hoje não vou fazer o passe 1 nem o passe 2. Não tem como fazer. Tá, gente? Eu só peço o seguinte. Eu ontem falei sobre isso no curso do Evangelho. Fé. A espiritualidade vai trabalhar a fé de vocês. Então, precisam ter muita fé. Quem está fazendo o passe 2, quem está fazendo o passe 1, fé, que vão receber. Eu garanto a vocês que vão receber. Tá bom? Então, nós vamos abrir os trabalhos na sua segunda parte, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade que está conosco. Que neste momento a luz do Divino Mestre seja derramada sobre todos nós, numa forma balsâmica, harmoniosa, para que nós possamos nos sentir melhor. Que aqueles espíritos que nós trouxemos esta noite a esta casa recebam o afeto, o carinho da espiritualidade do Seara dos Pobres, que eles sejam encaminhados aos setores espirituais competentes. A fé transporta montanhas. Tenham fé em Deus, tenham fé em Jesus. Nós precisamos ter essa fé para continuarmos a nossa vivência neste mundo de provas e expiações. Deus nos proteja, Deus nos ajuda a todos os momentos. E Jesus é o nosso guia maior nesse planeta de provas e expiações. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como aberta a segunda parte do trabalho desta noite. E eu passo a palavra ao nosso irmão Jean Lira. Boa noite, pessoal.
Deixa eu dar uma organizadinha mais ou menos aqui, porque está muito alto. Tá. Senão, eu vou ter que falar lá da cabeceira da ponte. Enquanto o Dedé estava tocando a música aqui, eu quase desencarnei. Então, eu tô meio atrapalhado, tá, gente? Vocês não liguem, não. Foi demais. A nossa proposta hoje é conversar com os meus irmãos sobre a transição planetária e o papel da doutrina espírita. Nós já viemos falando há muito tempo na Casa Espírita sobre a transição planetária. Desculpa, olha como eu estou atrapalhado. Cumprimentar o pessoal de casa. Boa noite àqueles que estão assistindo pela TV Secal e as demais plataformas das redes sociais. Então, nós viemos há muito tempo falando sobre a transição planetária. E ela está em curso. E muitos acreditam que o início do processo para a transição do planeta Terra tenha se dado com o advento da doutrina espírita. E, apesar do papel preponderante que essa doutrina tem nesse momento, nós ousamos dizer que a transição planetária iniciou-se com a vinda do Cristo. Porque antes do Cristo, Moisés, os profetas, várias criaturas contribuíram para receber do mundo espiritual as informações oriundas de Deus, como matéria, como subsídio. Mas apenas o Cristo, ele esteve conosco e vivenciou. Ele não deixou nada escrito. Ele viveu o seu evangelho. E ao praticar aquilo que os que o antecederam já haviam dito, e outros comportamentos diferenciados e palavras ditas pelo Mestre, ao vivenciar, ele deu o pontapé, ele deu o exemplo para que nós, humanidade, pudéssemos ter um comportamento diferente. E um dia, com o passar do tempo, nós pudéssemos ser merecedores do mundo de regeneração, da tal transformação. Transição significa transformar. Então, nós vamos recorrer a Allan Kardec, obviamente, nas obras básicas, para tentar entender o que é transição planetária. São várias as moradas na casa do Pai, isso não há sombra de dúvidas. Os telescópios potentes da ciência humana já são capazes de demonstrar que existem infinitas galáxias. Estrelas de enorme grandeza, como o Sol, existem também umas incontáveis. Então, existem muitos mundos. Jesus já havia dito. E esses mundos são categorizados, são classificados, mas não conforme a sua condição física, não conforme a matéria, porque, obviamente, as matérias que compõem os mundos por toda essa infinidade de galáxias são diferenciadas. Mas as categorias dos mundos são de acordo com os seus habitantes. Moradas, disse Jesus, moradas são para que hajam moradores, obviamente. Então, os espíritos, na sua jornada infinita na busca pela perfeição, vivem em moradas diferentes, assim como nós também na Terra. Moramos, muitas vezes, mudamos de casa, de residência, de apartamento. Nós, espíritos,
também assim nos comportamos. À medida que vamos evoluindo, que vamos progredindo, há necessidade de uma morada diferente. E há uma classificação que os espíritos trouxeram a Allan Kardec, que nós vamos pedir a permissão para os meus irmãos, para rapidamente pontuar, ler rapidamente. Não uso a leitura como uma constante na palestra, porque a palestra fica maçante. Então, apenas pontualmente, dividiram os mundos assim, os espíritos. Mundos primitivos são aqueles mundos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Alma humana, na condição hominal, na condição que nós estamos atualmente, porém primitivos. A vida toda material se limita à luta pela subsistência. Nesses mundos, nós vivemos apenas para sobreviver. Vivemos para comer. Vivemos para nos proteger das intempéries. Vivemos para executar os instintos animalizados da procriação. O senso moral é quase nulo. E por isso mesmo as paixões reinam soberanas. A Terra já passou por essa fase. Vejam, primitivamente nós não utilizamos da razão, por quê? Porque a razão ainda é incipiente. Não temos a condição de entender as coisas. Por isso não dá para usar a razão. Então, o mundo primitivo, os instintos abundam. São apenas por eles, e tão somente por eles, que nós vivemos. A segunda categoria de mundos são os mundos de provas e expiações. Nesses mundos o mal predomina. É a atual situação da Terra, razão pela qual aí vive o homem a braços com tantas misérias. Vejam, nesses mundos o mal predomina. A própria frase dos Espíritos já nos dá um alerta. Se o mal predomina, significa que existe bem. Olha só, a gente lê de primeiro, no ímpeto, a gente lê o mal predomina. Meu Deus, é um mundo de mal, de maldade. Não, calma. O bem existe. Os Espíritos nos alertam que o bem, ele existe, porém na terra ele é acanhado. Se você pegar um jornal, bom, eu sou do tempo do jornal em papel. Hoje em dia os jornais são todos digitais, estão na palma da mão, mas eu sou velho. Eu sou velho. Eu não estou na melhor idade ainda, mas eu sou velho. Os jornais, ou até mesmo as páginas digitais, você vai ver o bem acanhado, pequenininho. O título que fala sobre uma notícia boa, ele é minúsculo. Porque o bem é acanhado. Agora, o mal não. O mal é sem vergonha. O mal, ele é audacioso, ele é corajoso, ele não tem pudor, despudorado. E aí nós vamos ver nas notícias o mal em primeira capa, com frases garrafais, chamando-nos a atenção. E nós vamos entrando numa espiral. Nós vamos sendo doutrinados, aprendendo a buscar cada vez mais as notícias que nos chamam a atenção. E não percebemos. O que vem de jornal é a desgraça. Vocês já notaram que quando há um acidente de trânsito, o número de repórteres triplica, porque cada carro que alivia para espiar o morto caído ou o acidentado, ainda vivo, mas o número de curiosos que alivia, que para, que freia, que atrapalha a vida de todo o resto da cidade só para ver, é enorme. Por quê? Porque a desgraça chama. E nós nos entregamos à desgraça.
Não estou dizendo que o espírita não dá aquela espiadinha, dá aquela olhadinha, né? Até para ver se o espírito não desencarnou e não está por ali. Mas vejam como o mal ele é despudorado. Então, nos mundos de provas e expiações, ou seja, no mundo em que a Terra se encontra, na condição em que a Terra se encontra, o mal predomina. E nós estamos vendo aí o mal campeando. Nós estamos vendo aí a dor, o sofrimento, porque com o mal vêm as consequências. Não há como fugir delas. Depois desses mundos, e vejam que o conceito que eles deram do mundo de provas e expiações foi bem pequenininho. Por quê? Porque não precisa conceituar muito. Você olha para a sua própria vida e você já sabe, não, verdade. Esse mundo é o mundo que eu vivo. É o meu mundo. É o mundo onde o mal impera, onde a dor me incomoda. E aí vem o mundo de regeneração. São mundos em que as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. E nós também não percebemos a pegadinha aqui. Aonde as almas que ainda têm o que expiar, às vezes a gente fala do mundo de regeneração, todo mundo contentando. Opa, vai ser um mundo legal. Vai ser um mundo joia. Não, cara pálida. Ainda há o que se expiar. Por quê? Porque esse mundo é para as criaturas que já estão propensas à regeneração, mas que vinham do mundo de provas e expiações. É uma esperança para você que está se sentindo cada vez uma pessoa melhor nesse mundo. É um incentivo para você que está cada vez fazendo mais o bem. Mas também é um alerta, uma certeza de que você ainda tem débitos. Débitos. E aí tem que resgatar, até num mundo melhor. Então nós vamos parar os conceitos aqui. Mundo primitivo, no qual nós já participamos, mundo de provas e expiações e mundo de regeneração. Tá bom por aqui. Os próximos são mundos ditosos ou felizes. E, por fim, mundos celestes ou divinos, que está um pouquinho longe da nossa capacidade. Tá? Está um pouquinho longe. Nós vamos pegar ainda um chãozinho pela frente. Mas nos interessa saber essas três condições, porque sabemos de onde viemos. Olha só, as máximas da doutrina. Sabemos de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos. O mundo de regeneração, que já começou, já está acelerado o processo. Estão reencarnando criaturas que, propensas ao bem, espíritos que, imbuídos da missão de contribuir com a transformação da Terra, estão reencarnando para auxiliar. Mas também estão reencarnando toda aquela gama de criaturas imperfeitas, infelizes, um pouco mais atrasadas, que estão nos umbrais da vida, com a permissão de Deus para ter a sua última chance de progresso. E aí a gente, às vezes, egoisticamente pensa, mas por que Deus permite que essas criaturas das trevas possam reencarnar? Vai atrapalhar o nosso próprio progresso. Mas quem de nós não ia querer a última chance de Deus? Quem de nós não ia querer que Deus chegasse para nós em determinado momento e disse, filho, a tua situação não está boa, o bicho está pegando. Tens que melhorar. Queres mais uma chance? Nós iríamos não. Nós prometemos tudo. E aí, claro, quando chega na carne, a coisa muda um pouco. Mas não é o propósito da palestra. A Terra está passando por uma transformação. E aí vem a doutrina espírita. Haroldo Dutra Dias disse-nos
que o Espiritismo é o consolador. Todo mundo já ouviu isso. Mas não é o resolvedor. Olha só. A doutrina não vai resolver os nossos problemas. Ela vai nos consolar. A dor, o sofrimento vão continuar presentes na nossa existência, porque elas são fruto da nossa atividade. Nós vivemos, atuamos, interagimos e, por consequência, como imperfeitos que somos, muitas vezes ofendemos, magoamos, agredimos, matamos. E agora há a necessidade do resgate. Então essa doutrina não vem para resolver os nossos problemas. Como muitas vezes, como eu pensava também, bom, eu vou lá no centro espírita, vou lá porque lá no centro espírita eles vão fazer uma reza. O Pedro vai fazer uma reza bem boa, porque o Pedro é forte, é um médium forte, é presidente. Né? Tem que ser forte para ser presidente. Isso é verdade. Não estou brincando, tá? Mas não é por causa dos desencarnados, não. É por causa dos encarnados. Mas eu vou lá porque o Pedro vai fazer uma reza e vai tirar o encosto de mim. Era o que a gente pensava. Se fosse assim, a doutrina espírita seria a resolvedora. Bom, vou lá, eles resolvem. E por que a gente passa uma vida inteira dentro da casa espírita? Eu já estou perto de completar 30 anos de doutrina, não aprendi nada ainda. E por que ainda continua o encosto comigo? Gente, eu estou brincando, tá? Pessoal de casa aí, ó. Encosto não existe, é obsessor. Eu só falo que é para provocar mesmo, que eu vim para provocar. Por que continuam andando comigo, me acompanhando? Porque eu não mudei. Porque alguma coisa em mim ainda os atrai. Então a doutrina nos consola. Segundo o nosso irmão, tem um novo irmão aí, chamado Guilherme Velho. Ele é um espírita palestrante, mora nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte: nós temos que ter o cuidado. Vejam, nós estamos falando sobre o papel do espiritismo na transição planetária. É importante nós atentarmos para isso. Nós devemos ter o cuidado com a mediunização de tudo. O que é isso, gente? Tudo é culpa dos espíritos. Tudo... não, isso é problema, isso aí é mediunidade. Às vezes as pessoas chegam com crises de personalidade, crises de consciência, e nós, sem muita experiência, sendo um pouco afoitos, a gente já diz, não, isso aí é mediunidade aflorando. Mas até uma dor de cabeça pode ser mediunidade aflorando. Então, há um perigo em mediunizar tudo, porque terceirizamos a culpa. A culpa é do espírito que me persegue. A culpa é dessa falange espiritual que me impulsiona, que chega no meu ouvido e me dá conselhos. As coisas que eu faço de errado, os vícios morais que, porventura, eu me entregue, e sou eu que os procuro, não é mais ninguém, é culpa da minha condição mediúnica. Ou se eu sou trabalhador da casa espírita também, isso às vezes acontece. Eu sou trabalhador da casa espírita e penso, bom, agora daqui para frente não vai acontecer mais nada de ruim, eu sou trabalhador do Cristo. E a gente se esquece que a linha de frente do soldado é aquele que toma a primeira flechada. O nosso comportamento, vejam, temos uma responsabilidade grande com a transição, com o momento que estamos passando. O Espiritismo, segundo a espiritualidade, foi perguntada como ficariam as religiões no mundo. E os espíritos responderam que a doutrina espírita será o futuro das religiões. Vejam, não é a religião do futuro. É o futuro das religiões. Cuidado!
Cuidado também quando, além de mediunizar tudo, nós trazemos a doutrina espírita para um campo meramente religioso, meramente de crendice. Temos que ter fé, sim, mas uma fé com obras. Porque senão nós estamos relegando a uma das condições do tripé básico da doutrina, mais uma delas. E o nosso irmão disse o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina filosófica com fundamentação científica e consequências ético-morais. As consequências ético-morais são as consequências religiosas. As consequências religiosas são o porto, o destino, para onde tudo vai. O caminho é todo filosófico e científico para concluir no religioso. Vejam, então, nós temos uma grande responsabilidade de quê? De se preparar. Nós temos que estudar, temos que ler, temos que nos dedicar um pouquinho, algumas horas do nosso dia, para a nossa preparação, gente. Porque nós vamos ser chamados, cedo ou tarde, nós vamos ser chamados. E quando a morte chegar, quando essa viúva vier ao nosso encontro e disser, chegou a tua hora, como eu estarei no plano espiritual? E adentrando no plano espiritual, será que eu estarei preparado para reencarnar na Terra já na condição de mundo de regeneração? Não vai ser dado direito para todo mundo, não. Não tem lugar para recalcitrantes no erro. Esse papinho de hoje em dia, né? Que tudo tem que ser amoroso, carinhoso. Ai, tem que compreender. Vão ser compreendidos? Assim como o povo de Capela, os espíritos de Capela, foram compreendidos. Vem cá. Vem para a Terra, num lugar ruim, inóspito, e vem ajudar a desenvolver isso aqui. Porque a lei de Deus é gravada na consciência. E para terminar a nossa responsabilidade, não, nem te anima. Mais uns 10. No mínimo. Para terminar a nossa responsabilidade, cabe aqui um acurado estudo de uma palestra feita há pouco tempo, de um vídeo que está rolando aí do Divaldo Pereira Franco. Eu brigo muito com o Antônio sobre a questão do tema na palestra. Eu sou rebelde, eu sei, eu sou rebelde, sou mal educado, terrivelmente mal educado. Eu sei que a casa precisa botar lá no folder, porque precisa ir para o Instagram, no Facebook. Mas, gente, os expositores, na maioria deles, são inspirados. E, às vezes, nós acabamos engessando a condição espiritual da inspiração. Semana passada aconteceu um fato que me trouxe a essa palestra. Uma criatura, um irmão nosso que estava fazendo palestra numa casa espírita, colocou no data show, ele colocou um conceito sobre Deus. Olha só. E no conceito estava escrito, dentre outras coisas, dizendo assim, que um dos primeiros sinais sobre Deus na história foi datado de 2.800 anos antes da nossa era. Aí eu peguei assim, eu não sei se eu sou meio C4 é que a gente fala lá na polícia, a gente fala que o piradinho é C4, é código. Eu não sei se eu sou meio C4, mas aquilo entrou assim no meu ouvido e fez um eco tão grande assim, pera lá, cara pálida, da nossa era, não. Ernesto Renan, um filósofo, um estudioso, conhecido mundialmente, diz que Jesus dividiu a história. Foi a maior personalidade que existiu no planeta, que teve o papel de dividir a história entre antes e depois dele. Antes de Cristo.
e depois de Cristo? E pelo menos assim eu estudei lá na Costeira, na minha quarta série forte, que eu fiz uma quarta série forte. Tá? É antes de Cristo e depois de Cristo. O que é isso? É o papel que está acontecendo na nossa sociedade humana de apagar a figura de Jesus. Divaldo Franco fala sobre isso aqui. E eu escrevi palavra por palavra do vídeo para não me furtar a falar qualquer besteira. Estava ele numa palestra no Paraná, em 2020, há 2 anos, quase 3 anos atrás. E ele diz que foi visitado por uma falange de espíritos trevosos, espírito das trevas, tá? Que foram para perturbar-lhe, ao ponto de ele dizer que chegou em determinado momento que ele se sentiu um médium obsedado. Olha só, Divaldo dizendo que ele se sentiu um médium obsedado. E ele trava um diálogo com o espírito. Partiu. Disse Divaldo Pereira Franco, um dos chefes desse grupo anti-espírita, ou seja, era um grupo da falange das trevas anti-espírita, vem influenciando muitas pessoas contra Jesus, porque o objetivo é apagar Jesus da história. Apagar o nome de Jesus da história, ridicularizando-o, atormentando-nos, fazendo que aqueles que pretendem ser fiéis entrem em conflitos, em dúvidas, sintam-se atraídos para o que antes era normal. Uma atração física, uma briga, um deslize, mas agora como que numa sede de determinados comportamentos. Está sendo incentivado no nosso meio, gente. Ah, mas os espíritas não podem se relacionar, os médios não podem ter um namorico, não podem ficar enamorados, não podem consorciar-se. Olha como eu sou velho. Hoje em dia ficar. Mas eu sou do tempo de consorciar-se. Até combina mais, né? Porque um consórcio demora tempo para terminar. Mas não pode, desde que haja amor. Desde que haja entrega. Eu quero fazer o outro feliz. Agora, se for meramente atração física, cuidado. Cuidado. Acaba com o centro espírita. Tá? Então, isso está sendo incentivado. Brigas, discussões, desentendimentos. Ah, o Pedro já está ultrapassado. O Pedro tem ideias retrógradas. Agora, nós somos moderninhos. Vamos fazer alguma coisa diferente na casa espírita. E aí o racha. Para quê? Para atacar os seguidores do Cristo. Disse Divaldo, o que quero dizer? É que nós estamos em guerra com o mundo espiritual, guerra esta desde 4 de abril de 2004. Não me perguntem por que a data, porque eu não sei. Tem que perguntar para Divaldo. Quando espíritos muçulmanos e judeus, olha só, muçulmanos e judeus, eu sei que deve ter acontecido alguma coisa. Muçulmanos e judeus perseguidos declararam acabar com a figura de Jesus na Terra. E o Divaldo estava conversando com um rabino. Era um espírito, era o rabino. E, naturalmente, atacaram a nós espíritas. E eu perguntei, por que nós espíritas? Porque são cristãos, disse o espírito. Eu disse, não. O cristianismo tem 2000 anos. Não, senhor. O cristianismo real vai até mais ou menos o Edito de Milão, 313 depois de Cristo. Vocês pensam que espírito obsessor não tem conhecimento, não tem sabedoria, é só espírito batedor, brigão, que xinga? Não, não, não. Muito inteligente. E aí surge, aí Divaldo pede licença porque ele fala de uma outra doutrina, a Igreja Católica. Ele diz que surge a Igreja Católica, ou seja, universal, apostólica de Pedro de Paulo, romana. E não a igreja tal cristã. Olha
A entidade. Olha a entidade. E o Espírito me disse ainda assim, quando o Senhor... Agora vem o que nos interessa mais. Agora é a cereja do bolo. Menos para aqueles que estão de dieta, tá, gente? E o senhor Allan Kardec falou que mediunidade deveria ser exercida cristamente. Ele rotulou o espiritismo de cristão. Porque ele poderia dizer, moralmente, no sentido ético, mas ele encontrou a única palavra que poderia definir o exercício da mediunidade. Cristamente. O obsessor tem mais consciência de que a atividade mediúnica é uma atividade cristã do que muitos de nós. A responsabilidade em entregar a tua compleição física, a tua formação cerebral, as tuas ideias utilizadas pelos espíritos em determinados momentos, usar o teu sentimento de caridade, de doação, para aquelas entidades que estão sofredoras. Isso estou falando dentro de uma atividade mediúnica normal. Mas e você que é médium e está no dia a dia lá fora? Você que é médium e que sente o influxo, muitas vezes, da espiritualidade inferior, lhe visitando, como um bom enfermeiro, como um bom para-raio, como você está se comportando? Ou, do contrário, quando você é chamado por espíritos bons, por mentores, protetores, criaturas que estão tentando auxiliar alguém que está em declínio, e você, médium, é naquele momento a criatura que é chamada, vai lá, separa aquela briga, vai lá, fala alguma coisa para aquele irmão que ele está desesperado, conversa com ele, fala alguma besteira, e aí você é utilizado, olha só, cristamente. Só que aí fomos rotulados. Então nós temos que combater, porque foi essa igreja de Roma que nos destruiu, graças a ele. Ele é Jesus. Olha, o espírito está completamente obscurecido na sua visão. Porque muçulmanos, judeus, muitos foram perseguidos em nome de Jesus, em nome da igreja. Mas não foi por Jesus, foi perseguido pelo homem que naquele momento estava desempenhando o papel de líder religioso. Que na sua ideia equivocada, atrapalhada, acabou executando essas criaturas. E eles, agarrados, arraigados a esse sentimento de ódio e de vingança, estão com raiva do Cristo. Mas como é difícil doutrinar um espírito atrasado. Como é difícil conversar com a entidade nessa condição. Ai, passou um minuto. Meu Deus, onde é que eu estou? Então, nós agora nos voltamos contra ele, Jesus, através dos senhores, que são os herdeiros dele, embora vamos atingir todos os povos e nações. E eu convido os meus irmãos a fazer uma breve análise, voltando no tempo. Vamos pegar o ano de 2000, 2004, e ver o quanto avançaram as questões imorais na nossa terra. As questões da agressividade, da violência. O quanto isso avançou exponencialmente. Então, há fundamento naquilo que Divaldo Pereira Franco nos relata. E aí, para encerrar definitivamente, olha a grandiosidade do papel da doutrina espírita na hora da transição. Estarmos todos preparados como médiuns cristãos, dedicados, concentrados, vivendo como espíritos reencarnados. Porque
Viver pela carne não significa estar reencarnado. A carne do corpo, ela é abençoada, perfeita, necessária para a nossa vida. Agora, viver pela carne é viver por comportamentos imorais, atrasados, viciosos, que nós podemos ir melhorando a cada dia. A cada dia, só por hoje, como diz aquelas organizações de tratamento para os dependentes, só por hoje. Só por hoje. Eu não falo um palavrão. Só por hoje. Eu não falo mal do meu vizinho. Só por hoje. Eu não irrito os meus familiares. Só por hoje. Eu vou me comportar no trânsito. Melhor deixar o carro em casa. Vai de ônibus. Só por hoje. Porque o espírita tem uma grande responsabilidade. A todo aquele que muito foi dado, muito será cobrado. E não é somente os trabalhadores aqui, não. Todos vocês estão recebendo a mesma partícula de informação. E todos temos responsabilidade. Então, gente, obrigado a todos os que aqui estão. Os bons pensamentos. Peço perdão se porventura eu magoei alguém, atingi a sensibilidade com alguma palavra, porque ultimamente estou passando por essa situação. Pessoas estão interpretando as nossas palavras e estão se sentindo magoadas e estão nos abordando, nos chamando nas redes sociais, com toda a volúpia da pessoa que diz ter razão. Mas a minha proposta não é atingir a ninguém. Apenas colocar a dúvida. Como essa parede. O Cristo também disse, eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a divisão. Boa noite, gente. Agradecemos ao Jean pela mensagem da noite. Os médios que estiverem sentados na plateia não se levantem, tá bom? Eu quero ter uma ideia. Vocês. Vai ser um passe coletivo, como eu falei no início do trabalho, tá? Então, eu peço a vocês um relaxamento muito grande. Eu vou fazer um curso de passe dia 27, e uma das coisas que eu vou explicar é assim, ó, o passe para receber as mãos sobre as pernas dessa posição assim, tá? Nessa posição. Então, os médios vão se colocar agora. Isso. Só peço a vocês que relaxem bem. Permitam que a energia, que já está muito forte aqui dentro, penetre através do chakra coronário, em cima da cabeça e das mãos. Relaxe. Vi um lírio cheio de amor e de luz. Chama esta linda flor, Teresa de Jesus. Socorre os sofredores, distribuindo perdão. Não há no mundo todo mais sublime coração. Comanda a bela falange de espíritos de luz. Seu lema é a caridade, caminho que vai a Jesus. Leva a irmã Epifânia, nossa querida mentora, este buquê de alegria, a divina Redentora.
Teresa de Jesus, anjo de amor e de luz. Teresa de Jesus, anjo de amor e de luz. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como encerrado o trabalho desta noite. Que assim seja.